Fala Saraiva, como é que você tá, meu amigo? Tudo certo? Grande Saraiva. Então, vamos começar essa live, esperar o pessoal chegar aqui rapidinho. Ei, Ana, beleza? Como é que você tá? Show de bola? Aê, muito bom, muito bom. Bom te ver, hein? Olha só, vamos começar? O pessoal vai chegando, não vai ficar também me enrolando muito, não. Todo mundo tem coisa para fazer, né? Então é o seguinte, pessoal. Hoje eu quero falar sobre a violência policial que eu sofri ontem enquanto eu fazia o meu trabalho, tá? Enfim, a violência que eu sofri, eu quero primeiro agradecer, tá? A preocupação de todos. Recebi muitas mensagens aí no WhatsApp, recebi muitas mensagens no Instagram também, da Ana, do pessoal da minha lista VIP, muitos amigos me perguntando, né? Minha mãe não sabia de nada, também ligou, perguntou. Enfim, eu tô bem, tá tudo certo. Não, graças a Deus, não foi nada grave, tá? Mas eu acho que isso suscita algumas questões que inclusive tocam no assunto do meu trabalho, do português, da escrita, que eu tenho que falar agora, tá? Então, para começo de conversa, tem que explicar qual foi a natureza dessa violência policial que eu sofri, né? Bem, eu estava na rua trabalhando, mexendo no Instagram, vendo postagens e tudo mais, comentando algumas coisas, e eu me deparei com uma postagem do Beto Altenhofen, não sei se é assim a pronúncia, da Empíricos, ele falando uma coisa muito interessante, uma postagem muito bacana sobre algumas crenças que existem por aí no mundo do marketing, né? De que você escrever errado chama atenção e é bom, né? E ele estava defendendo a questão do respeito às regras gramaticais, do respeito a uma escrita correta, que escrever errado não vai te fazer necessariamente chamar atenção da maneira certa. E aí eu fui comentar, né? Comentar o post dele, gostei bastante do post, achei muito importante que uma pessoa influente como ele tenha se posicionado dessa maneira. E aí, Josivaldo, tudo bem? Josivaldo chegou aí, como é que você tá, meu cara? Então, achei muito importante isso, e aí nesse momento, né, eu comentei, passou um tempo, e aí dois policiais... assim que eu comentei, eu aproveitei também a deixa, né, e falei assim, pessoal, eu dou aula de português, dou aula de escrita, se você quiser. Se você precisar de fazer um upload, eu falei assim, precisar de fazer um upload no seu português, tá? Na sua escrita, fala comigo que eu vou te deixar tinindo. Em 6 reuniões, assim, eu vou melhorar bastante a tua escrita e o teu português. E aí, nessa hora que dois policiais se aproximaram de mim. Mas não foram policiais comuns da Polícia Militar, não, tá, gente? Foram dois policiais do Batalhão Especial de Controle de Erros Gramaticais. Repito, foram dois policiais do Batalhão Especial de Controle de Erros Gramaticais. Eu não sei se você sabe, mas assim, existe, e a internet praticamente está cheia desse pessoal, existe uma polícia da gramática. Existem pessoas dedicadas a combater os erros gramaticais. E esses erros gramaticais, eles, na cabeça dessa polícia, esses erros gramaticais têm status de crime. Entendeu? Então, no momento que você comete um deslize gramatical, você passa a cometer um crime, e aí é dever desse batalhão, desses policiais da gramática, combater, entendeu? E punir exemplarmente quem cometeu aquele crime, quem cometeu este crime de cometer um erro gramatical. Tá? Então eu fui vítima, essa foi a violência policial de que eu fui vítima. Duas pessoas, dois policiais desse batalhão especial de controle da gramática se aproximaram, viram a minha postagem e questionaram uma frase que eu havia escrito, mais particularmente a regência do verbo precisar, pois eu coloquei assim, quem precisar de fazer um upload, eu coloquei esse precisar de, né? A regência no verbo intransitivo. E aí, esses dois policiais me questionaram, o que eu fiz? Naturalmente, o que todos nós devemos fazer, né? Que é consultar a gramática. Eu fui e consultei a gramática. Consultei a gramática em um site
que eu gosto muito, que se chama Cyberdúvidas da Língua Portuguesa. É um site de Portugal. Recomendo a todos que vejam esse site, que consultem, que tenham o hábito de consultar esse site, porque ali há uma série de discussões entre linguistas, uma coisa muito rica, né, sobre a gramática. Então eu fui consultar a questão da regência do verbo precisar e cheguei à conclusão, pelo que estava exposto ali naquele site, cheguei à conclusão de que sim, o verbo precisar, o mais comum é você dizer, você colocar o verbo precisar como verbo transitivo, né? Acompanhado de verbo no infinitivo. Então você diz, eu preciso fazer. Você não diz o mais comum, né? Eu preciso fazer. O mais comum é assim, ou em vez de eu preciso de fazer, tá certo? E quando o complemento é um substantivo, por exemplo, eu preciso da sua ajuda, aí você usa a preposição. Aí o verbo ele vai para o intransitivo, tá? Então seria isso o mais comum. Porém, há sim alguns gramáticos que abonam o uso de precisar de fazer alguma coisa. Precisar de verbo no infinitivo. Entendeu? Existe, no português de Portugal, isso é mais comum, tá certo? Existem autores brasileiros que já utilizaram essa forma. Então, uma vez que o português de Portugal é o mesmo português que nós falamos aqui, é claro que com variações, o que eu fiz? Qual foi a minha conclusão? Bem, se gramáticos dizem que é possível utilizar dessa forma, precisar de, eu preciso de, logo, o uso é facultativo, embora o uso mais comum seja no verbo transitivo, sem a preposição. O uso, então, é facultativo. Foi o que eu respondi para os 2 policiais de gramática. Vejam, eu consultei este site e concluí que o uso é facultativo. Não é que esteja errado, tá? Até porque se tivesse errado, eu não teria problema nenhum em admitir o meu erro. Afinal de contas, todo mundo aqui, eu incluso, erra alguma coisa da gramática. A gramática é um código vasto, muito complexo. O natural é que você erre. Entendeu? Mas de maneira alguma, um erro gramatical pode diminuir a sua capacidade de se comunicar ou, no meu caso, de dar aula sobre escrita, né? Porque eu não dou aula sobre gramática, eu dou aula de escrita. Eu uso a gramática como uma ferramenta. Porque o que eu tenho, eu não tenho a infalibilidade gramatical. Eu tenho e eu ensino os meus alunos a ter o compromisso com a correção gramatical. O compromisso com a correção gramatical. Esse compromisso é muito mais importante do que você ser supostamente infalível na gramática. É muito mais importante, tá? E o que eu ensino meus alunos é adquirir esse compromisso com a correção gramatical, e aí entra a importância de você consultar a gramática com frequência, sempre que você precisar e com frequência, porque esse compromisso com a correção gramatical vai te ajudar a se comunicar bem, vai te ajudar a se comunicar com presteza, vai te ajudar a se comunicar com precisão, tá? Então é isso que é o importante, é isso que eu entendo como o grande a coisa que é importante, tá certo? Bem, então pessoal, eu acho que vocês já perceberam que eu não fui vítima de violência da polícia militar, de violência policial efetiva, tá? Que infelizmente acontece no Brasil todos os dias, principalmente nos bairros de periferia com a população negra. Né? Eu não fui vítima desse tipo de violência policial, graças a Deus. Peço desculpas se assustei alguém. Agradeço mais uma vez as mensagens de preocupação das pessoas. É bom saber que vocês se preocupam comigo, que vocês se importam comigo. Muito obrigado por isso. Peço desculpas se eu não estou de forma alguma querendo brincar com esse tema. Não é essa a questão. A questão é que os policiais, tudo isso que aconteceu, e aí eu chamo isso de patrulha dos policiais da gramática,
elas são muito... isso suscita um tema para a gente discutir aqui, né? E por isso eu coloquei esse mote, né? Suscita esse tema. E qual que é o tema? Né? A gente precisa de falar sobre a gramática e, principalmente, a gente precisa de pensar, de começar a pensar a gramática fora da caixinha. Fora dessa caixinha do entendimento atual do que seja a gramática. É urgente que a gente pense dessa forma. Sabe por quê? Porque nós estamos pensando e aprendendo a gramática de uma forma bem quadradona há uns bons anos aí, tá certo? E o nosso nível, o nível dos nossos conhecimentos de português, o nosso nível de interpretação de texto, assim, considerando a população brasileira como um todo, está cada vez piorando. E não é só entre as pessoas de baixa escolaridade. Tá? Pessoas formadas, pessoas com instrução superior, com ensino superior, têm cada vez mais dificuldade de interpretar textos. E há uma relação direta entre a maneira como você entende o que é a gramática com a maneira como você lida com a linguagem, com a maneira como que você interpreta textos. Então a gente precisa realmente de pensar a gramática fora da caixa, tá certo? A gramática, pessoal, ela não é um fim em si mesmo. Tá? Saber a gramática não é importante porque você sabe a gramática. Entende? A gramática é uma ferramenta da linguagem. Ela é uma ferramenta para você se comunicar melhor, para você dominar a linguagem, para você melhorar a sua relação com a linguagem. E a linguagem é um dos principais meios que nós temos para compreender o mundo e para se relacionar com as pessoas. Então a gramática está nesse fundamento aí, tá? Uma ferramenta para melhorar a sua relação com a linguagem. É isso que faz a gramática ser importante, e não simplesmente porque é um livro escrito gramática que é cobrado no vestibular. Tá certo? A gramática não é um código de etiqueta. Né? Às vezes você vai no jantar e você tem que usar um garfo de determinada maneira, né? Você tem que, enfim, se comportar de determinada maneira, conforme pede a ocasião, e tudo isso é importante. É claro que você não pode chegar num restaurante e se comportar como se você estivesse na praia, tá? O código de etiqueta tem a sua importância, mas é uma importância secundária diante daquilo que é realmente a função da gramática, que é ser uma ferramenta para você melhorar a sua linguagem. Tá certo? Então, é isso, sabe? Quando alguém comete um erro gramatical, tá certo? Quando você vê um texto e esse texto está cheio de erros gramaticais, aqueles erros gramaticais são um indicativo de que a pessoa que escreveu aquele texto tem uma dificuldade muito grande em dominar a linguagem. Ela tem uma dificuldade muito grande em pegar um texto, por exemplo, e extrair o máximo de conhecimento daquele texto e se aprofundar nas camadas de compreensão daquele texto. Isso é muito ruim. Uma pessoa que que comete erros gramaticais e, portanto, tem essa dificuldade de compreender o texto na sua profundidade, ela vai ter dificuldade de operar na vida, de operar na vida profissional, na vida pessoal, de desempenhar bem as suas funções. Entendeu? Então, o erro gramatical, a gravidade do erro gramatical está aí. E não simplesmente porque, que feio, você errou alguma coisa da gramática. Tá certo? Então, dito isso, é importante a gente considerar, todo mundo está sujeito a cometer um erro gramatical ou outro, tá certo? Mais importante do que ser infalível na questão da gramática, como eu disse, ter esse compromisso com a correção gramatical, porque isso é um dos fundamentos que vai melhorar a sua experiência de linguagem, tá certo? Que vai melhorar a sua compreensão de texto, a sua capacidade de se comunicar de forma escrita e de forma oral de maneira precisa. Tá certo? Essa que é a grande importância. Tá certo? Então,
eu queria, tô colocando essas questões aqui, eu ainda quero amarrar isso um pouco melhor, mas tem uma outra coisa importante também que eu quero dizer, né? E aí está muito relacionado com o estado atual do conhecimento que nós temos, da relação que nós temos com a linguagem, que é péssimo, né? Existem dois paradigmas de visão sobre a gramática e de entendimento sobre a gramática, que dominam o ensino no Brasil, tá? Dois paradigmas. Esses dois paradigmas estão fudendo com a nossa compreensão do que é a linguagem. O primeiro paradigma é esse da gramática como um código de etiqueta, da gramática como um oráculo. A gramática é aquilo que você tem que saber para passar no vestibular. A gramática é aquilo que, se você errar, é feio, né? A gramática como código de etiqueta é o que motiva a ação dos policiais da gramática, né? Essa galera que entende a gramática de uma maneira muito superficial, né? O conhecimento que eles têm sobre a gramática é inversamente proporcional à veemência com que eles patrulham a linguagem dos outros, tá certo? Não façam isso, é muito feio, tá certo? Se tiver que corrigir alguém, corrija em particular, né? E até porque é muito comum que você, ao corrigir, você escreva alguma coisa errada. Enfim, mas... Então, a patrulha, a polícia da gramática, tem essa visão, né? A gramática como código de etiqueta. Errar a gramática é feio. A gramática é aquele oráculo, né? A gramática é uma coisa estanque. É uma coisa só, não há possibilidade de nuances, não há possibilidade de interpretação sobre as questões gramaticais. Mas e quando você vai se aprofundando no estudo da gramática, né, você vai entendendo que existem visões diversas sobre a gramática. Existem gramáticos que defendem uma coisa, existem gramáticos que defendem outra. É claro, eles concordam no fundamental, o que é um substantivo, o que é um verbo, os traços gerais. Eles concordam no fundamental. Algumas formas de concordância verbal, algumas regras de sintaxe. Mas existem particularidades, e regência verbal é uma delas, que estão abertas sim à interpretação, né? Então, algumas coisas não tem exatamente um certo e um errado, existe uma interpretação. Existem nuances aí dentro disso, tá certo? E quando você vê a gramática como esse oráculo, esse código de etiqueta extremamente rígido, você não percebe isso, tá certo? E você não tem a visão da gramática como aquilo que ela realmente é, que é uma ferramenta para a linguagem, para melhorar a tua linguagem. Esse é o primeiro paradigma que está ferrando com a nossa experiência de linguagem. Esse é o primeiro, tá certo? Lorena, Leandro, beleza? Como é que você está? Tudo bem aí? Esse é o primeiro paradigma. O segundo paradigma é o paradigma do quebrando o tabu, né? E aí é uma alusão direta àquele site lá, que problematiza as coisas, o quebrando o tabu. Qual que é o paradigma do quebrando o tabu? Né? É aquele paradigma assim, saber gramática não é importante. O importante é ser compreendido, tá certo? O importante é você ser compreendido. Então, se a pessoa escreveu um português sofrível, né? E que você tem dificuldade para entender ela, o fato de você ter entendido, tá ok, abona ela de escrever com mais correção. Eu também discordo frontalmente dessa visão, tá? Porque essa visão também ignora aquilo que a gramática é. Né? Essa visão, ela bate de frente com a visão oposta, a visão da gramática como um código de etiqueta rígido, como um oráculo. Né? Mas ambas as visões, tanto a do quebrando o tabu quanto a do código de etiqueta, elas impedem, elas não enxergam a gramática como uma ferramenta para você dominar a linguagem, para você aprofundar a sua relação com a linguagem. É isso que a gramática realmente é. Ela é uma ferramenta para a sua comunicação. Então, se você domina os códigos gramaticais, se você tem compromisso com a correção da gramática, você vai conseguir
defender uma ideia para o seu chefe, você vai conseguir falar com um magistrado, com uma autoridade estadual, municipal, embora as autoridades hoje em dia no Brasil falam cada vez pior. Mas enfim, você vai conseguir utilizar o português tanto nas situações mais formais quanto nas situações mais informais. Se você domina a gramática, se você tem compromisso com a correção gramatical. Agora, uma pessoa que desconhece a gramática, ela não consegue falar em situações formais. Ela domina apenas o uso informal da língua. E isso restringe as possibilidades dela. É uma questão bem evidente. Né? Você fala muito bem no contexto informal, na rua, na padaria, na feira, mas na hora de defender uma ideia mais elaborada, você não consegue. Né? E aí é muito triste que existem pessoas que defendem que, ok, não vão ensinar gramática não, porque a gramática não é importante. Quem defende isso está contribuindo para que as pessoas, principalmente as que têm menos educação, as pessoas que são mais pobres, tá certo? Continuem sem ferramentas, tá? Para melhorar de vida. Porque se você não tem domínio sobre a linguagem, vai ficar bem mais difícil de você melhorar de vida. Tá? Então, esses dois paradigmas, eles estão ferrando com o ensino. Não só com o ensino, mas com a nossa própria experiência com a linguagem, com a língua portuguesa. Tá certo? Bem, falei bastante. Tá certo? E queria saber de vocês, se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm algum comentário. Queria saber se vocês gostaram aí da live, o que vocês estão achando. Tá certo? Enfim, eu estou fazendo uma série de lives sobre, né, como eu enxergo a gramática, a importância da gramática para você que quer escrever melhor, que quer se comunicar melhor, tá certo? E que quer se orientar no meio dessa confusão, né? Desse caos todo que existe hoje, né? No Brasil. E, enfim, os policiais da gramática são apenas um reflexo disso, né? Bem, eu queria deixar aqui, encerrar com uma questão aqui, né? Será que escrever bem é o mesmo que saber gramática? Pensa. Escrever bem é o mesmo que saber gramática? Você precisa de simplesmente transmitir a sua mensagem, ser entendido? Ou a gramática é importante você saber a gramática? Né? Bem, existe um dos grandes filósofos do Brasil, professores, que foi professor também de escrita, de retórica, que é o Mário Ferreira dos Santos, né? Enfim, infelizmente ainda pouco conhecido. Ele diz uma coisa, que a boa escrita, escrever bem, é escrever de maneira aprofundada, demonstrando conhecimento, de maneira clara, com clareza daquilo que se transmite, tá certo? E de maneira interessante, que envolva o leitor no tema que você aborda, tá? Clareza, profundidade e interesse, né? Não interesse, mas algo interessante, que seja interessante, tá? Esses são as três principais características do que é escrever bem segundo Mário Ferreira dos Santos, tá? E diante disso, o que eu penso? Eu penso que, novamente, você saber a gramática não é garantia de que você vai escrever bem. Você escrever com correção gramatical não é garantia que você vai escrever bem. Né? Você também tem que dominar o tema sobre o qual você vai escrever, você tem que saber envolver o leitor e transmitir aquilo com clareza. Tá certo? Tem muita gente que escreve com correção, mas escreve de maneira não interessante, sem tanta clareza assim. Tá certo? Mas é claro que quanto mais
você conhece e domina a gramática, mais ferramentas você vai ter para escrever bem, para escrever de maneira clara, para escrever de maneira aprofundada e interessante, tá certo? Então, escrever bem não garante uma boa escrita, mas sim ajuda bastante e praticamente é um dos fundamentos da boa escrita. Beleza, pessoal? Quero agradecer a todos aí que estiveram comigo e, enfim, quero perguntar se vocês gostaram desse conteúdo, enfim, o que vocês acham? Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, tá? Que precisarem, que tiverem interesse em escrever melhor, em se orientar sobre português, sobre gramática. E a gente continua aqui. Em breve a gente faz uma próxima live sobre esse mesmo tema. Tá bom? Um abraço a todos e até mais!